Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje nós vamos ter mais uma edição da retrospectiva de 2024. Hoje vamos resgatar mais 6 entrevistas realizadas ao longo do ano passado. A engenheira Ana Cristina Batista Pereira fala sobre o papel que os profissionais de SST precisam desempenhar para melhorarem a forma como as empresas enxergam a SST. O engenheiro Antônio Carlos Vendrame fala sobre os desafios de se conduzir o processo pericial e como é a atividade do assistente técnico em uma perícia. O engenheiro Eduardo Marcato explica que a análise ergonômica do trabalho deve ser feita quando é preciso uma atenção aprofundada. Já o engenheiro Gilvar Menezes diz que é preciso mudar a prática atual de muitos SESBs, mais preocupados com normas do que em encontrar soluções realmente seguras. A médica gaúcha Indira Valente Reis tratou do desafio para as empresas com enchente no Rio Grande do Sul, afastando trabalhadores. E o engenheiro Luiz Carlos Lumbreiras Rocha, hoje atuando na OIT, fala de seu trabalho acompanhando a SST em países do leste europeu. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Muitos países aqui, eles estão numa fase de você preparar uma estratégia de segurança e saúde para o país para os próximos anos. Por exemplo, agora a gente está vendo a estratégia da Albânia, 2024 a 2030. A estratégia de segurança e saúde, a revisão dessa estratégia. Então, a gente vai, por exemplo, apoiar, vai vendo o que está discutido, faz reuniões com os representantes de empregadores, trabalhadores, governo, discute, ajusta a estratégia, sempre vislumbrando o quê? Vislumbrando os instrumentos normativos da OIT, quer dizer, as convenções, as recomendações, e vislumbrando também as diretivas da União Europeia e os outros requisitos da União Europeia, no sentido de fazer essa adaptação do país. E aí a gente vai acompanhando essa implementação, vai acompanhando, dando suporte, participando de reuniões, dando meio uma consultoria, né? Quer dizer, indicando, vai por aqui, vai por ali, revisando esses processos, às vezes elaborando, como é o caso da estratégia, que a gente está elaborando a estratégia. Está se trabalhando muito no sentido de você limitar ou de você ter que só pessoas que sejam, entre aspas, certificadas, que seriam pessoas que têm conhecimento na área de segurança e saúde do trabalho, possam fazer as avaliações de risco, possam fazer os risk assessments, a análise de risco, vamos assim dizer. Sim. Então, quer dizer, isso é uma coisa interessante. Isso a nível mundial ou a nível Brasil você está falando? Aqui, não, aqui. Aí, porque no Brasil não. No Brasil, o PGR, assim como o PPRA, totalmente livre. Qualquer um poderia fazer. Perfeito. Você não tem uma amarração, uma responsabilidade do empregador. Entendi. Mas isso é uma questão que tem sido muito discutida aqui na região. É uma oportunidade muito grande de nós revermos a nossa política, revermos o nosso plano, fazer um planejamento estratégico em segurança e saúde do trabalho por um período de 4 anos, 5 anos. Não estou dizendo nem ainda, nós temos PPP, temos outros planejamentos, eu sei, mas um plano focado na segurança e saúde do trabalho.
Então, eu acho que isso são coisas que a gente está precisando implementar no nosso país. Nossa empresa fez muito desses acolhimentos, né, de fornecer alimento, fornecer cuidados, fornecer apoio, casa, colchão, roupa, para que as pessoas pudessem ter uma vida digna nesse momento. E tem um outro apoio, que é o apoio emocional, não somente o apoio social, porque todos estávamos passando por isso. Não importa se foi atingida a casa, assim, não há julgamento quanto a isso. Todos nós estávamos passando por isso. A gente fez encontros com os funcionários, tanto eu quanto a psicóloga, também as assistentes sociais deram suporte para os funcionários, por exemplo, para que questões fossem elaboradas já naquele momento, de ter um espaço para falar, um espaço seguro de trazer os medos, as ansiedades, ou situações de resolver questões. Tem exemplo, né? Tem funcionários que foram voluntários por anos na companhia. Faziam voluntariado de reconstrução de praça, de pintura, de fazer alimento, etc. E a gente ouviu falas de eu fui voluntário por anos, mas nunca me impactou tanto quanto o que eu vi, o que eu ouvi. Eu faço um mapeamento, né, abordando os aspectos mandatórios da ergonomia, né, cognitivo, físico, organizacional e da própria norma, mobiliário, levantamento do transporte de carga, equipamentos, ambiente. Então, mesmo com a palavra preliminar, não significa superficial. Eu preciso ter uma análise, né, ampla de todas as situações de trabalho para ter um mapeamento. Então, vou remeter isso ao sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Eu levo isso, né, a identificação do perigo, faço avaliação de risco, de severidade e probabilidade e proponho ações. Vou para o plano de ação e começo a implantar as ações. Então, eu começo a girar o PDCA, certo? Então, fiz isso para todos os setores da empresa. Alguns setores, alguns gestores avançaram bastante, melhoraram bastante, outros não, nem tanto. Mas depois de um ano e meio de feito esse processo de melhoria contínua, a gerência deveria se perguntar à diretoria: bom, tenho que fazer análise crítica do sistema de gestão. O que melhorou? Melhorou isso, melhorou aquilo, melhorou bastante. Investimos bastante, os trabalhadores, né, estão participando, mas espera aí, o setor de manutenção ainda requer atenção. Então, não vou realizar análise ergonômica do trabalho para todas as situações de trabalho. Eu vou realizar análise ergonômica do trabalho para aquele setor que eu já fiz as melhorias necessárias, estou confiante que a avaliação ergonômica preliminar foi satisfatória, mas é um setor que ainda provoca afastamento, processo trabalhista, absenteísmo, solicitação de remédio no Requer uma ambulatório, atenção especial. aprofundada. Porque ele chega para você dizendo assim: eu já sei tudo, eu só quero diploma. Só que ele não tem nem competência para transitar com seus pares, ele não tem conhecimento do negócio e, pior ainda, ele não tem as soft skills que são necessárias para que você realmente consiga levar a informação adequada. Então, nós temos os dois problemas, percebe? Nós temos profissionais acomodados que só ficam reclamando: poxa, eu só estou ganhando R$2.000, mas também ele não faz nada para fazer diferente. Você tem que ter um poder de negociação, você tem que ter flexibilidade, você tem que ter uma escuta ativa e de qualidade para que, em conjunto com os seus pares, você consiga achar as soluções. Ou seja, eu preciso sair da minha caixinha e entender quais são as dores do meu cliente interno.
Quais são as dores de quem está no processo produtivo? E a gente precisava entrar nas empresas e eles não deixavam a gente entrar porque o documento não tinha sido ainda validado pelo médico do trabalho da outra empresa lá. Eu digo, mas eu tenho que entrar na tua empresa, quando a gente distribuía o gás para terceiros. Eu tenho que entrar na tua empresa para eu inspecionar o tanque. Ele disse, não, eu sou um guardião das normas. Eu não posso deixar você entrar aqui. Eu digo, mas olha, se eu não entrar para inspecionar o meu tanque, que é meu, e está dentro da tua empresa, ele pode ir para os ares e a responsabilidade é sua. Eu vou documentar isso. Então, as pessoas não tinham noção de verdadeiramente onde e como gerenciar o risco. O perito, ele tem que ser um cara bem experimentado em fazer inquérito, como um delegado de polícia. Né? Ninguém mente para um delegado de polícia, porque ele está acostumado a fazer isso todo dia. O perito também tem que se acostumar a fazer isso. Depois de muito inquérito, ele aprende quando o cara está falando a verdade, quando o cara não está, quando o cara está falseando, quando o cara está inventando historinha, né? Até pelo gesto dele. Quando eu faço uma pergunta, você olha para cima, você está bolando, você está buscando. Tentando imaginar uma resposta. Exatamente. Quando eu faço uma pergunta e você para e fica, né, pensando, você está bolando uma resposta para dar. Se a coisa é automática, não precisa. Agora, se você dá a resposta muito rápida também, você vem com ela pronta. Eu ensaiei. Então você não pode nem demorar muito e nem ser muito rápido, porque ou você já vem ensaiado, ou você está bolando ela ali na hora, preparando a sua tese. E na semana que vem, a gente encerra esse processo de retrospectiva com o nosso último programa. Até lá!